Muito bem. Como eles chegam aqui? Estamos no capítulo 16, ainda, do livro Um Vermelho Encarnado no Céu, nosso querido Pedro de Campos, sob a orientação do espírita Yoshua Ben-Nun. Vamos falar agora de um caso, está na página 277, vamos falar o caso da menina que desapareceu das mãos de um médium. Ele conta assim, esse episódio fora contado num livro anterior, pode ser aqui resumido em poucas palavras. O confrade X conta que uma jovem senhora estava para dar à luz. O marido queria de todo jeito ver o parto da esposa. Havia apenas um problema, ele viajava muito e quase não parava em casa. Então foi ao centro espírita e solicitou à entidade que quase chegasse a hora, que quando chegasse a hora gostaria de ser avisado. Dito e feito, no dia certo foi avisado pelo espírito, então voltou rapidamente para casa e deu tempo de ver o parto da esposa. Tudo correu bem, a criança era forte e sadia. Por questões particulares, a família não apareceu mais no centro e ficou sem agradecer à entidade. Os meses passaram, quando voltaram ao local, a criança já estava crescida. Meio sem jeito, mas em tom de brincadeira, o marido disse ao espírito: "Nós a trouxemos aqui para batizar." A entidade não se fez de rogada e disse: "Ah, é? Trouxeram para batizar? Então me dê aqui a menina." Quando a criança foi pega no colo, aconteceu algo surpreendente. Ao levantar a menina, ela simplesmente sumiu. Sumiu. Pois é, sumiu. Desapareceu. Escafedeu-se. Só que passaram-se aí, acreditamos aí que cerca de uns 30 segundos, a menina volta para os braços do espírito incorporado. E aí o pessoal percebeu uma coisa um pouco diferente. A menina voltou para os braços do espírito ali incorporado no médium, mas com a roupa pelo avesso. Pelo avesso? Pelo avesso. Aí isso aconteceu tudo. Isso foi publicado num livro na época. E aí o autor coloca aqui, já na página 278, no primeiro parágrafo. O autor falando, né? Eu estava descansando em casa tranquilo, o autor do livro falando, quando recebi um telefonema. Do outro lado da linha, um militar reformado da Força Aérea Brasileira dizia conhecer um caso semelhante, tão parecido com o caso da menina que gostaria de falar-me. Disse que o episódio estava guardado em sua lembrança desde há muito tempo, já quase esquecido, quando tudo voltou à baila em razão do livro UFO, Fenômeno de Contato. Era algo digno de consideração e, de fato, de 1º de agosto de 2005, teve a oportunidade de tomar uma xícara de café com o suposto militar lá, ocasião em que conversaram longamente. Ele trazia nas mãos uma foto, o cara lá, o militar, aposentado em preto e branco, do tamanho dessas de álbum de casamento, em perfeito estado de conservação e nitidez impecável. Era uma chapa antiga, anterior à existência dos cursos atuais da informática que alteram as coisas e dificultam o trabalho do especialista de reconhecimento. Aí ele falou aqui, o autor, eu tinha em mãos a foto original, que segundo ele pertencera a João Silvano. Quem observa tal foto vê 4 pessoas sentadas ao redor de uma mesa. De costas nota-se um homem de cabelos lisos, penteados para trás. Sentada no lado esquerdo da mesa, uma jovem mãe segura com as 2 mãos uma criança de alguns meses, fazendo questão de mostrá-la de pé. Na foto, o pai está no fundo, sentado à frente, ao lado direito da mesa, nota-se perfeitamente um espírito materializado. Trata-se de um homem de corpo inteiro, com roupas brancas e pairando no ar, nitidamente sem pés e sem mãos, algo impressionante. E esse militar que procurou o autor do livro aqui conta que ele teve a experiência no Rio Grande do Sul, quando foi militar, de conhecer inclusive o médico José Lacerda e o Dr. Vitor R. Costa. Aqueles médicos que trabalhavam com apometria lá no Rio Grande do Sul foram praticamente os pioneiros da apometria. Ele não só conheceu, como frequentou trabalhos dessas pessoas. Ele contou para o autor do livro que ele presenciou nos centros espíritas que ele frequentou lá quando era jovem, diversos trabalhos de materialização de espíritos, transporte de objetos, movimento de corpos, fenômenos presenciados por ele durante anos. Aí ele dizia, olha, eu tenho o meu poder, ele mostrou para o rapaz lá, uma coleção de pedras teleportadas, né, que eram trazidas de outros lugares e desembocavam na sessão ali, muito brilhosas, pertencentes à sua esposa,
e várias fotos de espíritos em processo de materialização. Falou-me de seu entendimento sobre as narrações do profeta Ezequiel, tal, como cita até os textos, da sugestiva nave alienígena ali narrada. Realmente, o profeta Ezequiel tinha contatos com os extraterrestres. Disse estar convicto dos implantes alienígenas das criaturas que se fazem presentes na Terra de modo enigmático. É capaz de descrevê-las com rara precisão, numa riqueza de detalhes que sugere ao pesquisador a necessidade de outros procedimentos para entender melhor os porquês disso. Aí, o autor do livro comenta aqui, já na página 280, no segundo parágrafo, sobre a menina que desmaterializou e voltou. A menina que, na verdade, não foi desmaterializada, ela foi teleportada. A menina momentaneamente desaparecida, lá no batizado, entrara num suposto buraco de minhoca da quarta dimensão, ficar oculta numa quarta dimensão do espaço-tempo, local em que as coisas acontecem com a rapidez dos relâmpagos, por assim dizer, e a prova disso fora o vestido pelo avesso da menina quando voltou. Depois, então, caiu do céu, entre aspas, entrou no nosso espaço e foi parar ilesa nas mãos do médium. Não houve desmaterialização alguma, mas um efeito físico raro, que antecede a ação do teletransporte, ou seja, no lapso de tempo, o corpo desapareceu, foi colocado num tubo do espaço-tempo, para depois viajar e ser devolvido no mesmo local. O espírito motor fizeram um batismo raro, mostrara que a operação é factível, capaz de ser realizada por quem dominou a técnica. Não se trata de um milagre, mas de uma ciência incomum que pode hoje ser experimentada em laboratório, conforme mostra o extenso relatório de 88 páginas, dado a público em agosto de 2004 pelo Laboratório da Força Aérea dos Estados Unidos. E aqui eles falam de uma médium que viveu na Inglaterra. Ela não vivia só na Inglaterra, né? Ela teve em outros países da Europa também. Em 1866, fez várias experiências de teleportação paranormal. A médium Agnes Gope. Nos experimentos, os objetos apareciam do nada, estavam em ambientes em que ninguém pudesse entender como, e apareciam na frente de todos como se fosse um ato de criação espontânea do ar. Nós sabemos que essa médium hoje trabalha reencarnada, não vou aqui falar o nome, no interior de São Paulo, já faz alguns anos, já está de idade ela também, e hoje ela faz um trabalho bem parecido com o que ela fazia quando se chamava Agnes Gope. Essa médium, ela, uma época foi até desafiada pelo padre Quevedo, mas o desafio caiu por terra, porque ela materializou algumas coisas que estavam no campo energético do padre. Todo mundo sabe que alguns padres, não vou acusar ninguém aqui, a gente sabe que alguns padres por aí no mundo afora são magos, né? E eles, quando entram no campo de alguém, no campo energético, eles tentam, às vezes, bloquear o que há naquela egrégora ali. Se a pessoa não tiver uma proteção muito forte, ela sucumbe. Graças a Deus a médium está viva ainda, e conseguiu materializar algumas coisas, calando a boca de certas pessoas temporariamente, né? Mas, enfim, quem tem ali a índole de criticar os outros não vai parar, né? E essa médium vive até hoje no interior de São Paulo, hoje, no ano 2024. Eu mesmo já pedi várias materializações para ela, consegui, obtive. Descobri quem estava fazendo os trabalhos para mim, assim que a médium... até hoje eu conto do caso de uma moça que queria a todo custo que eu ficasse com ela, eu não aceitei, ficou insistindo, até que me deu de presente algumas coisas, dentro dessas coisas um perfume caríssimo, importado da Europa. Eu não aceitei o perfume, ainda brinquei, eu tirei o lacre da tampa para ver se era original mesmo, falei, é original, devolvi, não quis, e um ano depois, não, mas uns 2 anos depois, a dona Ederla, num trabalho no interior de São Paulo, a gente conseguiu ir até uma outra médium, numa cidade do interior de São Paulo, e conseguimos a materialização desse objeto aí, e aí eu descobri que essa pessoa tinha usado o perfume para fazer o feitiço. Mas tem uma outra médium no interior de São Paulo, a gente não vai citar o nome aqui, faz um trabalho parecido com o da Dona Ederlazil, essa outra médium, que é a reencarnação da médium Agnes Gope,
que nós não podemos falar o nome da médium, mas é uma médium que faz um trabalho parecido com o da Dona Edernazil, que coloca em evidência muita coisa que está oculta. São trabalhos de materialização, mas que envolve teletransporte, tunelação, uma série de fenômenos que só um apurado estudo científico, que inclusive a Unicamp fez com alguns médios lá no interior de São Paulo, é que se comprova ali o que está acontecendo e que não tem fraude nenhuma nesse tipo de situação. Aqui mostra aqui no trabalho da GUP, objetos apareciam do nada, entravam no ambiente sem que ninguém pudesse entender como e apareciam na frente de todos como se fosse um ato da criação espontânea do ar. Às vezes tais aparecimentos estavam associados à força mental da médium e outras com a força do agente invisível, dos mentores que trabalhavam com ela. Até fala aqui, certa feita um amigo presente à sessão, um amigo do pessoal lá, do pesquisador Wallace, estava pesquisando a médium. Um amigo dele presente à sessão pediu que se materializasse um girassol. O girassol se materializou, caiu em cima da mesa lá, de materialização dos trabalhos, até com a raiz do girassol tinha a terra em volta e as minhocas. Tinha uma duquesa nos trabalhos, chamada Duquesa de Arpino. Ela pediu areia do mar. Caíram assim uns 20 quilos de areia do mar. Tinha até aqueles molusquinhos, aquelas estrelas do mar, plenamente vivas ali, se mexendo na areia. Ela materializava coisas que muitas vezes vinham com animais, peixes, enguias, lagostas, caranguejos, rãs, serpentes, tartaruga, borboleta, pássaro, inseto. Nossa, materializava tudo, animais vivos. E tudo ali constatado. E aí o autor comenta aqui na página 282, ó. Ele comenta aqui assim, ó. Mais uma insólita viagem por fora do nosso espaço, por uma quarta dimensão, sem efeito lesivo aos seres vivos, né? Ele vai comentando nesse ponto, caro leitor. Convém lembrar que os ETs sólidos estão fazendo algo similar. O teletransporte é a hipótese mais provável para mostrar como os extraterrestres chegam aqui. Hoje, conhecendo a teoria dos buracos de minhoca, supõe-se que para fazer isso seria preciso envolver o corpo vivo numa energia exótica, capaz de protegê-lo nos vários estágios da viagem insólita. Ou seja, na entrada do micro buraco negro, no trânsito pela quarta dimensão e na saída do micro buraco branco e no processo inteiro do retorno. Você sabe que o buraco negro ele é centrífugo, ele puxa, e o buraco branco, que é a ponta do buraco negro, é centrípedo, ele expulsa. Então você tem aqui, por exemplo, uma coisa puxada pelo buraco negro, ela passa por uma tunelação na quarta dimensão e sai pelo buraco branco do outro lado. Então, por exemplo, um extraterrestre lá do planeta Canopus, por exemplo, foram os que me contataram em Minas Gerais alguns anos atrás. Eles entram por aqui num micro buraco negro criado por eles e eles passam pela quarta dimensão ali em questão de 10 minutos, saem aqui na Terra através de um buraco branco criado, entre aspas, artificialmente para essa finalidade, e saem aqui ilesos. Eles praticamente dobraram o espaço-tempo. Saíram daqui e vieram para cá. Porque se for pegar mesmo a estrada, a viagem lá, interespacial, até chegar aqui, vão demorar aí milhões de anos para chegar e isso não é interessante. Bom, pode ser que seja muita informação e talvez algumas coisas que eu fale aqui sejam novas para algumas pessoas, mas não duvide. Não duvide, porque o extraordinário está aí. A sua própria existência é algo extraordinário. Se você parar para pensar no seu papel no mundo, você vai entender que o universo moveu em uma imensidão de forças e seres para que você estivesse aí hoje, o coração batendo. Tá? E outra coisa, eu digo, não perca muito tempo procurando a sua missão, como se, eu quero saber minha missão para ajudar o mundo, as pessoas. Não. A sua missão é salvar a si mesmo. Se cada um cumprir a sua lição de casa, que é salvar a si mesmo, e não ficar se ocupando em puxar o tapete do outro, destruir o outro, caluniar o outro, prejudicar o outro,
perseguir o outro, o mundo será um lugar muito melhor. Nos aproximaremos muito mais da luz. Agora, fica aí, esse corre-corre atrás da vida do outro, ora tentando ajudar o outro, ora tentando atrapalhar o outro, não vai levar a nada. São cegos guiando outros cegos ou cegos empurrando outros cegos para o buraco. Está na hora de aprender a cuidar da própria vida, sem individualismo, sem egoísmo, mas com sobriedade.